Olá a todos, sou Sofia Vieira Martins e hoje venho-vos falar sobre relações e relacionamentos, por ser um tema muitíssimo atual e para o qual me contactam bastante. Então, eu encontrei aqui uma metáfora para arrumar os relacionamentos, os nossos relacionamentos, quer afetivos, quer de amizade. Então, existem, para mim, na minha ótica, os relacionamentos árvore. Eu sei que isto não é uma árvore, que é uma pinha, mas faz de conta que é uma árvore. Está bem? Então, estas relações árvore são relações muito resilientes. São aquelas relações que resistem a tudo, que são construídas ao longo de muitos anos, passando por muitas provas, por muitas superações e que vão sempre resistindo, aprendendo, solidificando, reconstruindo-se. Então são como as árvores. Podem soprar ventos, pode haver tempestades, pode haver o que for e elas resistem e são sempre bonitas e viçosas. Então são aquelas relações a que chamamos casa e para quem nós também somos casa. São relações raras, não é? Portanto, nós, em termos de amizade, são aqueles amigos, os melhores amigos, é onde nós colocamos os melhores amigos. E as relações afetivas são aquelas relações sólidas de muitos anos e relações felizes, daquelas que nós gostamos de ver e até invejamos de certa forma. Relações árvore. Depois temos as relações planta. As relações planta são relações que também são importantes, são aquelas pessoas que nós vamos conhecendo em determinadas fases da vida e com as quais nos sentimos bem, construímos laços, temos bastante empatia e são verdadeiramente importantes naquela altura. Talvez não sejam tão resilientes como as relações árvore, mas nem por isso deixam de ser menos verdadeiras. Elas podem ser realmente verdadeiras e fortes. Agora, são relações que têm que ser alimentadas. Se elas não forem alimentadas, podem acabar por morrer. E há relações que de facto duram determinado tempo em termos de intensidade, são intensas e são profundas e podem-se partilhar momentos extremamente importantes, mas por circunstâncias várias as pessoas podem acabar por se separar. Mas se forem uma relação planta, pode ser que voltem mais tarde. Então são aquelas plantas que num determinado período do ano elas ficam xoxas, mas depois devidamente regadas e quando chegar o sol e a primavera elas voltam a abrir. Então há muitas relações assim. Então são muito engraçadas porque são aquelas pessoas com quem nós estamos, podemos estar não sei quantos anos sem falarmos e depois quando falamos parece que foi ontem. É tão bom ter pessoas assim na nossa vida. É claro que têm que ser alimentadas, mas elas já criaram raízes e essas raízes ficam para sempre. Isso não tenham a menor dúvida. E depois temos as relações flores. E as relações flores são relações maravilhosas, são relações que são são relações muito rápidas, que são bonitas, são alegres, passa-se ótimos momentos nestas relações flores, com ótimas gargalhadas, são relações leves, divertidas e que nos deixam bastante felizes. E são relações normalmente muito rápidas, são daquelas que começam logo com grande intensidade, como se fosse assim uma grande, como se fosse logo uma grande história de amor ou uma amizade muito profunda, mas que não há tempo para isso, não é? Então, como não há tempo para isso, são relações que também acabam por se desgastar rapidamente. São as relações flor e que podem evoluir para flor seca. E então isso significa que nós reconhecemos que estamos diante de uma relação passageira que ocupa um determinado espaço, um determinado tempo na nossa vida, que foi importante, mas que acabou por motivos vários, não tem como continuar, não tem bases, não tem estrutura e as pessoas provavelmente não mais se voltam a ver. E não é por isso que elas deixam de ser importantes. E se nós conseguimos digerir e compreender assim,
então evoluem para relações, para umas flores secas e que ficam muito bem numa decoração. E é isso significa que nós digerimos bem e isso é tão importante. O chato é quando estas flores azedam, a água onde nós as deixamos fica podre e cheira mal. Então aí pode nascer uma certa amargura, uma certa frustração, uma certa... Ou seja, sentimentos que não são muito bons e que precisam realmente de ser mexidos, não é? Porque fica aquela sensação de arrependimento, de culpabilização, de vergonha, o que for, não é? Que não são bons sentimentos. Então é muito importante saber digeri-los e converter essa amargura em outro tipo de água, deitar fora essa água, deitar fora aquela flor e abrir espaço para mais flores e plantas e árvores na nossa vida. Seja qual for a relação que esteja a pensar e aonde a estiver a arrumar, saiba que todas elas são importantes. Todas elas ocupam o seu espaço e ocuparam também aquelas que já passaram o seu espaço. E isso é muito importante, ninguém tira. As relações flores são super importantes porque num determinado momento fizeram-nos muito felizes, deram-nos muito. As relações planta, a mesma coisa. E as relações árvores, então, nem se fala. É tão importante quando temos estas pessoas nas nossas vidas. Por isso, é muito importante digerir as suas relações, alimentá-las quando for caso disso, deixá-las partir quando for caso disso também e viver o mais possível em paz, em harmonia consigo e pronta para novas aventuras. Está bem? Pronto para novas aventuras. Eu sou Sofia Vieira Martins, sou coach, sou terapeuta e sou storyteller. Alguma ajuda que precisem de mim, estou aqui. Está bem? Obrigada e até breve.